Saudações, igreja. É ótimo estar de volta com vocês de novo. E assim como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, eu admiro você, sua firmeza e ordem no Espírito. Então posso ver todos vocês em Espírito e muitas vezes estou em casa adorando aos domingos e aí me vejo com todos vocês adorando a Deus juntos. E esta é a visão que Deus quer que você tenha, que toda vez que nos reunirmos, mesmo aos domingos, nos vejamos como parte das multidões, adorando a Deus, porque ainda assim somos um no Espírito. Amém? Estão preparados para a palavra de Deus e para aquilo que Deus tem para nós neste ano? Sente-se e aproveite. Razon é uma palavra hebraica para visões proféticas de Deus. Quando Deus fala com você através de imagens, isso é a visão Razon. E a diferença das visões do mundo ou do demônio é que os resultados são todos divinos. Quando Deus fala e quando Deus mostra, vai acontecer. Amém. E geralmente, quando o diabo dá uma visão, quero dizer, ele também pode dar uma visão, mas provavelmente será algo catastrófico, algo mau. E então você fica devastado, você se sente abatido, te deixará sozinho só de pensar nisso. Ou você terá um pesadelo nesse sentido. Quando você acordar, repreenda em nome de Jesus. Amém? Se algo te causa medo, ou se você tem um pesadelo sobre si, sobre a sua família, em que há perigo, ou algo negativo, repreenda em nome de Jesus quando você acordar. Amém. O diabo pode profetizar seus próprios planos, mas o diabo não é onisciente. Apenas Deus é onisciente. Amém? Jesus, no cenáculo, ele disse, quando o Espírito vier, ele não só vos ensinará todas as coisas, não só os guiará a toda a verdade, mas também vos mostrará coisas que estão por vir. Este é o futuro. Amém? Não podemos rejeitar essa herança. Não vamos rejeitar a nossa herança legítima. Amém. Por isso te encorajo a continuar fazendo aquela oração, orando sobre si todos os dias. Amém. A oração de Efésios 1:17. Deus vos dará o espírito de sabedoria e revelação. Amém. No conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e qual a glória da sua herança nos santos. Essa é a sua herança. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. O poder da ressurreição, que estava sobre Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. Deus quer que reconheçamos, que estejamos conscientes e que tenhamos domínio total desse poder. Amém? Que ressuscitou a Jesus dos mortos. É por isso que Ele quer que o conheçamos e caminhemos nele. Amém? Glória a Deus. Tudo vem por revelação. Se pudermos estudar para conhecer a verdade dele, amém? Não precisaríamos fazer essa oração. Mas o entendimento só vem pelo Espírito de sabedoria e de revelação sendo liberado sobre nós, sobre os olhos do nosso coração, para conhecer a esperança do nosso chamado. E a esperança do chamado te dará esse senso de propósito na vida, de saber que você não é um barco à deriva no rio da vida. Você sabe que tem um chamado divino. Amém? E com este chamado, com esta visão, vem a provisão, vem todo o suprimento, vem todos os recursos para te dar suporte em seu chamado. Amém? Hoje quero compartilhar com vocês como Deus fala. Amém? A metodologia de Deus. Agora que sabemos que Deus quer nos dar essa visão Razon para as nossas vidas, essa visão Razon pode envolver diferentes níveis de visões Razon, estruturas e facetas distintas da nossa vida. Amém? Mesmo para um governador, amém? Ou um rei como Nabucodonosor, ele teve um sonho de Deus, ele teve uma visão durante a noite daquilo que estava por vir, do que iria acontecer. Então Deus revelou, mesmo para um descrente, amém? Um rei ímpio. Amém? Ele vê, mas ele escolhe um fiel para interpretá-la. Amém. Um descrente não seria capaz de entender, de decifrar os símbolos e o que eles significam. Mas alguém cheio do Espírito Santo poderia dizer. Amém. Lembram-se de Faraó no Egito? Faraó teve o mesmo desafio, ele também tinha um sonho recorrente. Amém? E ninguém foi capaz de interpretá-lo a não ser José. E ele disse assim, acharíamos um homem em quem age o Espírito de Deus? Ele consegue enxergar Deus em José. Eles podem ter sonhos, eles podem ter visões, mas não conseguem interpretá-los. Isso está na esfera da sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Agora, lembre-se disso.
O apóstolo Pedro se levantou no dia de Pentecostes. E lembre-se também que isso aconteceu após Jesus ter morrido e após a sua ressurreição. Ele morreu por nossos pecados, ele foi crucificado e todos nós fomos crucificados juntamente com ele. Quando foi enterrado, fomos enterrados com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos junto com ele, para que possamos em Cristo sentar nas regiões celestiais. Então agora estamos na nova aliança. A nova aliança foi inaugurada. Amém. Então o que eu vou compartilhar agora é a nova aliança. Não é mais a velha aliança. Alguns dizem que na nova aliança Deus não fala mais através de visões e sonhos. Outros dizem que Deus pode até fazer, mas não é como ele costuma agir. Assim eles colocam em dúvida os sonhos e as visões. E aí as pessoas têm dificuldade de acreditar. Na verdade, eles acabam anulando as visões e os sonhos na vida dos que creem. Assim, os crentes não anseiam mais, não têm mais expectativa, ou ainda manifestam um medo de receber uma visão do diabo. Então, meu amigo, temos que tomar muito cuidado para não cairmos nessa. Amém? Essa é a nossa herança legítima. Então o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, que acontece na nova aliança, Jesus já havia sido glorificado à destra de Deus, e ele diz isso, a razão pela qual o Espírito Santo foi derramado é porque Jesus foi glorificado. Lembram-se que em João 7, Jesus disse que se alguém tem sede, venha até a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que Jesus falava a respeito do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. Então o Espírito Santo foi dado porque Jesus foi glorificado pela destra de Deus. Então aqui Pedro se levanta e diz, o Pai derramou o Espírito Santo porque Jesus foi glorificado. Está escrito que ele fez Jesus Senhor e Cristo. E ele diz isso para lembrá-los do profeta Joel, da profecia que está no livro de Joel. Aqui diz que nos últimos dias, então nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Agora, sabemos que a maneira que Deus nos conduz, na maioria das vezes, é através da palavra de Deus. Esse é o jeito número 1. Amém? Na verdade, na maioria das vezes, Deus fala comigo a partir da palavra. Mas a palavra vem numa forma visual. Amém? Então, tenha anseio de ter visões, até mesmo sonhos durante a noite, mas alinhados com a palavra de Deus. E é claro que todos sabemos que se o diabo der uma visão ou um sonho, nunca estará em sintonia com a palavra de Deus. Mas tem alguns sonhos que Deus pode dar, que tem alguns elementos de catástrofes, especialmente aqueles sonhos que são entregues aos profetas, aqueles que têm o chamado de profetas, e ainda existem profetas no Novo Testamento, mas geralmente eles vêm com uma resposta. Por exemplo, quando o profeta Ágabo se levantou e profetizou que haveria uma grande fome, que haveria muita fome ao redor do mundo. E a solução era que eles se reunissem e providenciassem recursos para os irmãos mais pobres, especialmente os santos em Jerusalém. Então, mesmo que a visão venha com algo negativo, Deus sempre nos dá algo positivo para nós seguirmos, mas o diabo só traz negatividade, somente visões e imagens que nos dão medo. E ele quer que você se amedronte, porque como Jó falou, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Deus quer te dar uma visão de fé, para que tudo que você acredita, segundo a tua fé, seja dado a você, amém? Então sim, visões de Deus podem vir sim, através das Escrituras. Então, quando o apóstolo Pedro se levanta e começa a dizer aquilo que vai acontecer, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão, ele está nos mostrando o jeito que Deus fala conosco, através de visões e sonhos. Agora, o que era particular, específico e individual em relação ao Velho Testamento é que nem todos profetizavam no Velho Testamento. Amém. Somente profetas eram aqueles que tinham visões e que tinham sonhos. E é claro que profeta, sacerdote ou rei estariam qualificados, mas era mais comum no ministério do profeta no Velho Testamento. O que era isolado para aquele ministério agora é a propriedade dada por Deus como herança para todos os filhos de Deus. Amém? Se você é alguém que crê, amém? Se você é um cristão, essa é a sua herança. Eu não estou dizendo que
Todos são profetas. Ainda há profetas do Novo Testamento, amém? Um dos cinco dons espirituais que Jesus nos fala no livro de Efésios. Vejamos agora o que mais Deus quer falar conosco. Na semana passada nós também compartilhamos sobre Abacuque. Abacuque viu todos aqueles problemas no mundo e ele questiona a Deus, ele diz, por que me mostras problemas? Qual seria a solução? E Deus deu para ele a solução em uma visão. E a palavra ali é razão. Deus diz, escreva a visão, torna-a legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Perceba que a visão não significa que vai acontecer no dia seguinte. O versículo seguinte diz, a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não se enganará. Mesmo que demore, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Amém? Ou seja, Deus diz, quando eu te dou uma visão, às vezes pode parecer que está demorando, mas aguarde, porque certamente virá e não tardará. Amém? Glória a Deus. Eu quero te ensinar como ver essa visão razão de Deus. Quando perguntar a Deus, fique preparado. Amém? Se você pedir algo a Deus, lembre-se de Tiago 1 que diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria ou de direção, ou ainda visão, amém? Tudo está implícito nessa palavra, sabedoria. Se você está sem direção e você precisa da sabedoria de Deus, o que você faz? Peça a Deus, que a todos a dá deliberadamente. Dá de boa vontade, Ele não vai te cobrar por isso. Ele dá deliberadamente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de lá para cá pelo vento. A Bíblia é cheia de imagens, ou seja, eles assemelham a uma onda no mar, que é levada de lá para cá pelo vento. Não seja essa pessoa. Um homem com a mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Você deve pedir em fé. Amém? Pegue o seu caderno e pergunte ao Senhor, como você vê essa situação? Se você tem uma situação problemática, que você quer uma resposta de Deus, peça a Deus para falar com você. Deus nunca sobrepõe a sua vontade. Deus quer cooperar com você. Amém? Ele não quer você lá passivo e possuir você. Isso é o que o diabo faz. Deus diz que mesmo para falar em línguas, amém? Nós temos que falar. Enquanto o Espírito nos dá as palavras. Se não abrirmos a boca, nada acontece. Deus sempre trabalha através da vontade do homem. Amém? Com a cooperação do homem. Aleluia, nós somos colaboradores de Deus. Então prepare-se, fale com Deus e prepare-se para ver as visões vindo para você. Mas, Pastor Prince, eu estava esperando um anjo aparecer. Na visão razão, amém? Eu fico esperando Deus aparecer na minha frente? Não, essa não é a regra. Por alguma razão, as pessoas sempre querem que, sabe, quando tem uma visão, que alguém apareça diante dela, sabe? Um anjo ou até mesmo o próprio Senhor. E aí tem mais alguém com você e confirma que está vendo a mesma coisa. Não é bem assim. Na maioria das vezes, até mesmo quando Saulo, no caminho para Damasco, ele teve uma visão. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam ao redor dele não conseguiam ver. Eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam ter a mesma visão que Paulo. Eles ouviam as palavras, mas não conseguiam ver. Amém? A mesma coisa com Ezequiel. Ezequiel recebeu uma visão, mas as pessoas ao redor dele não receberam a visão. Mas a gente tem essa ideia que se Deus aparecer, todo mundo vai ver. Todos que estiverem naquele lugar vão ver o Senhor, mas isso não é verdade. Temos ideias erradas sobre isso, que vai ser uma sensação, um arrepio, mas não é isso que está na Bíblia. O jeito de Deus, preste atenção, meu amigo. A voz dele não está no terremoto ou no trovão, mas uma voz mansa e delicada. E é aí que a visão vem, quando você se prepara e pede ao Senhor. Quando você recebe uma visão, pode ser um aviso, mas ainda assim a paz. Pode ser um sonho, para quando você acordar, ser um aviso, para tomar cuidado. Amém? 1 Coríntios 14, verso 3, diz, mas aquele que profetiza, então como você profetiza? De qual forma? Geralmente em visões ou imagens. Não somente em palavras. As palavras descrevem uma visão. Mas aquele que profetiza, profetize palavras inspiradas no Espírito, palavras inspiradas. E aquele que profetiza, profetize, agora olha isso, edificação, exortação e consolação aos homens. É sempre edificante, sempre te joga para cima, sempre exorta e ministra conforto. Agora, isso não se aplica aos profetas do Velho Testamento. Amém? Na maioria das vezes, eles não ministravam conforto, mas desconforto. Amém? Não edificação, coisas que te quebravam. Amém? Amém? E muitas vezes eles ficavam destruídos, mas preste atenção, eles caminhavam no jugo da lei, eles estavam debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém? O julgamento do nosso pecado não veio sobre um cordeiro para a expiação dos nossos pecados, uma oferta de expiação pelo pecado. Agora o julgamento que deveria vir na minha direção, deveria vir sobre a minha vida, sobre a minha família, recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então agora nós vivemos da bênção, não vivemos da maldição.
Amém. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Consequentemente, mesmo os profetas, muitas vezes não conseguiram ver corretamente, olhando sempre as coisas do lado do julgamento. Mas se você tentar trazer o julgamento para o lado de cá, estará errado. Será uma profecia tão falsa quanto profetizar conforto na antiga aliança. Você seria um falso profeta, ok? E se agora, que você está na época da graça, você só profetiza julgamento, 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 você é um falso profeta. Dias de julgamento virão quando Jesus retornar, não no arrebatamento, mas na segunda vinda de Jesus, quando ele trouxer o governo do milênio, amém? E será céu na terra, o paraíso, aleluia! Glória a Deus, está vindo o julgamento, mas nós não estamos lá. Jesus fechou o livro, o pergaminho, quando ele estava na sua cidade natal, em Nazaré, quando ele abriu na passagem de Isaías, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, para curar os contritos de coração, de pregar visão aos cegos, e bem lá no final, se você ler em Isaías, diz: para pregar o ano aceitável do Senhor, vírgula, o dia do julgamento, o dia da vingança. Amém? Jesus não veio para isso. Amém? Ele fechou em ano aceitável do Senhor, Hadzon em hebraico. Ano do favor deliberado de Deus, que sobeja de maneira abundante. Amém? É assim que o dicionário define essa palavra hebraico Hadzon. Um ano do favor. O favor de Deus sendo derramado abundantemente sobre o seu povo. Aleluia. Mas perceba que Jesus parou, exatamente onde diz o ano aceitável do Senhor, quando tem uma vírgula na Bíblia, no trecho que diz o dia da vingança. Então o dia da vingança não é sobre nós. E entre essa vírgula, passaram-se 2000 anos. Então onde o Senhor para, nós paramos. Não é um tempo de julgamento, nós pregamos, amém, que Deus não está zangado com você. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados sobre eles. E está escrito: sejam reconciliados com Deus. Deus não está zangado com você. Mas como consequência, sabe, ao invés de sermos afetados pela graça, nós temos essa mentalidade de julgamento. E quando nós vemos o mundo, vemos o pecado que eles estão praticando, é muito nítido, é muito evidente, amém? E começamos a dizer: Deus vai julgá-los, Deus vai julgá-los. Gente, nós somos pessoas da nova aliança que têm muitas vezes a mentalidade da velha aliança. Não, meu amigo, é tempo de focarmos no evangelismo, focarmos em ganhar almas para Jesus Cristo, aleluia, amém? De pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, amém? Amém, aleluia. Agora escute, eu vou te falar de um profeta chamado Daniel. Daniel recebeu de Deus muitos sonhos e visões. Na verdade, a Bíblia diz em Daniel 1, verso 17, a esses 4 jovens, ou seja, Daniel e seus amigos, Deus deu a eles sabedoria e inteligência para ter entendimento sobre toda a cultura e sobre toda a ciência. Ore isso sobre seus filhos. Eu orei assim pela Jéssica durante muitos anos. E quando ela começou a escola e tudo mais, eu pedi exatamente isso. Deus dá sabedoria para ela. Veja, Deus deu para eles. E Daniel tinha entendimento. Olha isso agora. Em todas as visões e sonhos. E ele era um menino novo, provavelmente um adolescente nessa época. E tinha entendimento em todas as visões e sonhos. Bom, Daniel era um profeta, sabe? Ele viu o anjo Gabriel e ele recebeu a visão das 70 semanas, uma visão que é muito famosa na Bíblia, que é chamada das 70 semanas de Daniel. Semanas proféticas. Nós ainda estamos durante essas semanas. 70 semanas proféticas de Daniel. E aí então, Daniel teve uma visão de Deus quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que veio da parte de Deus e ele não conseguia interpretar. E aí ele reuniu todos os seus sábios para que eles interpretassem, mas eles não conseguiam. E eles falavam: rei, conte-nos o sonho. Conte-nos o sonho, e aí poderemos interpretar. E o rei dizia: ah, não. Bem esperto vocês, querem que eles digam o sonho, e aí vocês vão poder dizer qualquer coisa na interpretação. Não, vocês me dizem a interpretação. E aí todos saberão que a interpretação veio de Deus. Ninguém poderia fazer isso. E a Bíblia nos fala que Daniel, esses 4 rapazes, esses 4 jovens, que provavelmente ainda eram adolescentes na época, e aí eles perguntaram para Deus, porque eles eram parte dos sábios. Eles tinham sido trazidos de Israel para fazerem parte do grupo de sábios na corte do rei Nabucodonosor. E eles clamaram a Deus. E pediram a Deus por sabedoria, por misericórdia. E a Bíblia diz: o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. E Daniel foi até o rei, e aí ele falou com o rei, contou o sonho que ele tinha visto e a interpretação que ele teve. Amém? E o rei soube que era da parte de Deus e promoveu Daniel. E a Bíblia diz que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça, enquanto estava deitado em sua cama. Uau! Isso não é muito espiritual. Você está lá, deitado na sua cama, e começa a receber visões.
da parte de Deus, e aí ele escreveu o sonho. Perceba a importância de escrever. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Novamente, Daniel teve sonhos e visões, mas onde ele estava mesmo? Vieram na sua cabeça, enquanto ele estava deitado em sua cama. Então ele está lá deitado, e aí as visões começam a vir para ele. Sonhos e visões, e ele sabia que era de Deus. Amém? E aí ele pegou, naquela época, provavelmente uma pena, e aí ele usou para escrever lá no papiro aquilo que ele tinha visto. Mas veio para ele enquanto ele estava deitado na cama, no momento menos espiritual possível. Mas muitas vezes é assim que Deus fala conosco. Na verdade, se você analisar cuidadosamente como Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, ele disse: Rei, estes pensamentos vieram até tua mente. Você teve um sonho. E uma visão veio até você enquanto você estava deitado na tua cama. Então até o rei recebeu a visão enquanto estava deitado na cama. E essa visão é de Deus. E aí ele disse, foram estes pensamentos que vieram até a tua mente. E foi então que Daniel interpretou o sonho com aquela enorme estátua que proclamou a todos, aos gentios, ao tempo dos gentios. E ainda nós estamos neste tempo. Esse é um estudo muito interessante. E algum dia desses eu vou ensinar isso para vocês, porque nós estamos definitivamente caminhando para o fim, ou seja, para as pernas da estátua. Então foi essa a interpretação de Daniel para o sonho de Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor soube que era da parte de Deus. Amém? Então, Deus quer que saibamos. Ele efetivamente disse isso. Amém? Se eu falar com o profeta, falarei com ele através de sonhos e visões. Me comunicarei com ele com sonhos e visões. Então agora, aquilo que estava isolado para aquele ofício específico, agora é nosso. O Senhor nos deu como herança, nós podemos ter visões e sonhos. Amém. Amém. E diariamente. Sim, até mesmo diariamente. Preste atenção, quando você orar por alguém, ore e ouça a direção que Deus está dando. Mas quando eu digo ouça, nem sempre é uma voz. Sim, Deus pode falar. Amém? Mas muitas vezes as suas palavras vêm numa visão. Aí você está orando por alguém e vem uma visão. Amém? Põe para fora. Conte a visão para a pessoa, mas lembre-se, mas não assuste a pessoa dizendo eu vejo uma doença vindo sobre a sua vida e vai ser algo que vai te deixar super abatido. E aí você para por aí. Oséias, no livro de Oséias, capítulo 12, verso 10, diz assim, Deus diz, eu mesmo falava aos profetas e multipliquei as visões, e por meio deles falava em parábolas, e por meio deles falava através de parábolas. Percebam como Deus fala, ele multiplica as visões, perceberam isso? Muitas visões. Exatamente o oposto do que está em Samuel 1:3, onde não havia visão frequente. Deus fala através das muitas visões e ele entrega parábolas para os profetas, tal qual ele fez com Pedro. E lembre-se, Pedro já faz parte da nova aliança. Quando ele recebe a visão de um lençol branco, sabe, como uma toalha que estava descendo, que estava vindo do céu, e ele teve essa visão. E aí ele viu todo tipo de comida que para os judeus eram consideradas comidas impuras. E Deus disse, Pedro, pegue e coma. Perceba então que até no Novo Testamento Deus fala de forma simbólica. E aqui diz que, ele diz, eu multipliquei as visões, usei símbolos, parábolas. Na versão King James a palavra é similes. Deus dá parábolas, Deus dá simbologias. Mesmo na Nova Aliança, como foi no caso de Pedro que teve essa visão. E foi uma visão toda através de simbologia, que simbolizava os gentios. Amém? Era Deus dizendo, o que eu purifiquei, não chame de impuro. Amém? Então vamos lá. Mesmo na nova aliança, Deus fala através de sonhos e visões. Na verdade, o livro do Apocalipse, Deus fala em sinais. Amém? Deus levou João a conhecer. Amém? Ele significou através de seu servo João. Ele significou. Significar vem da palavra sinal, ou seja, dar sentido a um símbolo. Amém? O Apocalipse é todo simbólico, através de imagens. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Esteja alerta. Quando falar com Deus, fique na expectativa de visões. E saiba que Deus não faz isso porque eu sou um pastor. Deus não faz isso por conta de algum dom profético que Ele tenha me dado. Deus faz isso pelo simples cumprimento da palavra do profeta Joel, que seus jovens teriam visões e seus velhos terão sonhos. Então eu tenho visões e eu também tenho sonhos. Amém? Deus pode também te entregar uma visão deste versículo, Isaías 65:22. Já não construíram casas para outros morarem. Isso fala bastante a respeito da sua carreira, sua vida profissional, o que quer que você faça. Deus está dizendo, naquilo que você construir, ninguém tomará o seu lugar. Nem plantarão,
para outros comerem. Ok? O que você tem plantado? Você vai usufruir do trabalho das suas mãos. É exatamente o que está no Salmo 128, aquele salmo que também diz que a sua esposa será como uma videira frutífera. Agora olha isso, o meu povo terá uma vida longa como a vida das árvores. E os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Aleluia! Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Meu povo terá vida longa como a vida das árvores. Deus poderia dizer coisas como: meu povo, os seus dias serão abençoados. Abençoado é uma palavra muito genérica, mas em qual área? Então ele nos dá uma imagem. Então, meu amigo, isso é exatamente a visão Razon, porque isso está no livro de Salmos, e os Salmos foram inspirados pelo Espírito Santo. É o sopro de Deus, toda a Escritura é o sopro de Deus, e por isso é a visão Razon. Então não desprezes a visão Razon, que é de Deus. Tome posse delas, amém? Faça delas a imagem da sua vida. Quando você olhar para sua esposa, veja uma videira frutífera. Não fique procurando os defeitos. Amém? Veja o que é bom no seu cônjuge. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, não significa que não existam coisas ruins ao redor deles, ou situações difíceis, situações ruins, amém? Mas quando acontecem, eles não focam no aspecto negativo das situações, porque somos abençoados. Em Jeremias 17 diz que quando alguém é abençoado por Deus, a Bíblia diz que ele é como uma árvore, novamente uma imagem, plantada junto a ribeiro de águas, que não deixa de dar frutos. Perceba, ele não temerá quando chegar o calor. Então, um homem verdadeiramente abençoado, ele não teme a notícia ruim. Ele não teme o mal, não teme os dias difíceis. Amém? Mas veja o outro versículo que fala sobre o homem mau. Diz assim: quando o homem é amaldiçoado, ele é como um arbusto solitário no deserto. Ao seu redor só tem a seca, assando de tão seco. Amém? E ainda diz: ele não perceberá quando algo bom vier. Uau! Até o homem mau tem algo bom em sua vida, mas ele não consegue apreciar, então está sempre à procura do mal. Ele procura o que é ruim nos seus filhos, ele procura razões ruins pelas quais alguém faz algo bom para ele, ele acha que deve ter alguma coisa ruim por trás. Amém, amém. Ok, seja lá o que o governo fizer, deve sempre ter algo ruim por trás. Ele não procura algo bom, ele procura algo ruim. Ele procura o mal em sua esposa e até com ele mesmo. Não consegue ver algo bom. O homem mau não consegue perceber o que é bom, mesmo quando está do lado dele. Amém? É por isso que eles reclamam. Reclamar é o quê? É não ver o que é bom. Você vê o que é ruim. Amém. Mesmo durante esta pandemia, tem muita coisa boa que saiu de tudo isso. Muitos de vocês estão trabalhando home office. Percebe o privilégio que é isso? Muitas gerações antes de vocês sonharam em trabalhar de casa. Amém? E agora você tem esse privilégio. Amém? E esse é um pequeno privilégio. Amém? Mas me escute, meu amigo. Aproveite, veja o que é bom em todas as coisas. Aprenda a ver o que é bom. As pessoas dizem: ah, você não está encarando a realidade. Não é isso, eu estou olhando a realidade mais positiva que existe. Da mesma forma, se você procura o que é ruim e não o que é bom, você também não está sendo realista, porque o bem está lá, mesmo que você não veja. Ah, meu amigo, a Bíblia diz que uma característica do homem que é abençoado é que ele não olha o que é mal. E a característica do homem não abençoado é que ele não consegue ver o bem, mesmo que esteja do lado dele. Deus a abençoou com um marido maravilhoso, ou o abençoou com uma ótima esposa, mas ele não enxerga. Ele olha todas as coisas ruins. Ele só olha para as características negativas e enfatiza as características negativas do outro, ao invés de apontar o que é bom. Às vezes é difícil ver algo bom em alguns de nossos amigos, colegas ou conhecidos, mas olhe bem, pense consigo mesmo: eu sou abençoado. Eu não procuro o mal, eu procuro o que é bom. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é difícil a vida do homem mau, mas para nós teremos vida longa como a das árvores. Deus quer que os seus dias sejam como os dias de uma árvore, como as sequoias na Califórnia, que vivem por mais de 1.800 anos. Uau! Ou as oliveiras, que podem viver mais de 2.000 anos. Então Deus está te dando uma visão. Entendeu? Eu vou prolongar a sua vida, como os dias de uma árvore. Oh, aleluia! Amém! Vamos acreditar em Deus, amém? A Bíblia diz, sabe, lá no último verso do Salmo 91 diz: com uma vida longa eu o recompensarei. Note que Deus não falou com qual idade Ele vai te levar para casa. O critério aqui é a sua satisfação com uma vida longa. Ele o recompensará. Você não está satisfeito aos 90? Peça para Deus: eu ainda quero mais. E Deus vai te dizer: viva mais, porque eu te prometi uma vida longa na terra. E uma das coisas que Jesus levou na cruz quando tinha apenas 33 anos, ele morreu na cruz, ele morreu jovem.
para que você possa viver muito. Amém? E você ainda dará bom fruto na sua idade avançada. Amém. Exatamente como Abraão, aleluia. Como Caleb, aleluia. Sabe, amigo, nós estamos falando sobre sermos pessoas sobrenaturais nesses últimos dias, com visões e sonhos e unção profética. Tome posse do que é seu. Não se torne mundano. Não pense do mesmo jeito que o mundo pensa. Não pense no natural. Não comece a desprezar as visões e os sonhos dizendo, isso vem tudo da cabeça deles. Ou eles estão inventando tudo isso. Não, nada disso. Isso é visão razão, amigo. E razão é visão de vitória, meu irmão. Amém, aleluia. Quando Deus te unge com óleo, como no Salmo 92, que diz que você ainda dará fruto em idade avançada. E o verso 10 diz, me ungistes com óleo fresco. E o próximo verso diz, os meus olhos também irão ver. Percebe o resultado de ser ungido com óleo fresco? Ele afeta a sua visão. Os meus olhos também irão ver. Vitória sobre os meus inimigos. Os meus olhos também irão ver. Aleluia! Aleluia! Adore o nome de Jesus. Então fique atento com a Bíblia no momento que você estiver lendo, passando tempo com a palavra, ou quando ler salmos e a Bíblia está cheia de salmos, fique atento, pois eles sempre vão dar a você visão razão. Vai trazer o razão para dentro de você e você vai conseguir ver. Ou ainda, se você não estiver passando tempo lendo a palavra e ouvindo a palavra, você é projetado para ter visões. Alguém vai preencher as áreas vazias do seu coração com visões. E não importa quem seja a pessoa, o inimigo vai trazer alguém. Se você ficar assistindo violência e sexo, sabe, somente assistindo sujeira, assistindo essa pessoa traindo aquela pessoa e todo esse tipo de coisa, eu não sou contra você assistir coisas boas, bons programas, um momento que você relaxa com a sua família, mas tome cuidado para não entrar nessa esfera e encher o seu coração de todo esse tipo de visão, de sangue, violência, sangue para todo lado, e assassinatos e etc. E aí você enche o seu coração disso e depois você vai para a cama. Você não vai ter a visão razão, você vai ter um outro tipo de visão. Amém? Porque você gastou muito tempo na frente da televisão. E agora você está cheio de visões que definitivamente não vêm de Deus e que vão te roubar desta paz, desta sensação de bem-estar. Amém? Até mesmo quando você tem suspeitas no seu relacionamento e você alimenta esse tipo de pensamento sobre o seu parceiro, sobre seus filhos, sobre o mundo, porque você está assistindo o noticiário toda hora, pensando no futuro ao invés de colocar o capacete da esperança, sem alimentar uma expectativa positiva do futuro, você coloca uma grande expectativa no mal que vai vir no futuro, seja para você ou para o mundo. E esse não é um jeito bom de viver, meu amigo. E é por isso que Deus quer que nós gastemos tempo em sua palavra, amém? E uma outra forma de você gastar tempo com a palavra é ouvindo. Fique ouvindo a palavra. Amém. Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida, meu amigo. Para sempre. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra. Então Deus me mandou pregar uma mensagem para que vocês não tenham uma mentalidade carnal. Porque a Bíblia diz que ter uma mentalidade carnal é morte, mas ter a mente do Espírito é vida e paz. Lembre-se que em Gênesis, quando Adão caiu, a Bíblia diz que Deus disse para ele, do pó você veio e ao pó você voltará. E lembra-se quando Deus repreendeu o diabo? Foi isso que ele disse, do pó você se alimentará. Todos os dias da sua vida, foi o que Deus disse para o inimigo. E Deus havia acabado de dizer que Adão tinha se tornado pó. Em outras palavras, ele passou a ter uma mente carnal, um homem da carne, não mais um homem do Espírito. Deus nos fez. E apesar de nos ter dado este corpo, amém, para nós vivermos nele, mas não para sermos controlados por ele, nem governados por ele e ter uma mente carnal. Quando Deus nos criou, quando ele soprou no homem, ele colocou algo em você que é eterno, que é real, que tem uma ligação com Deus. É o Espírito. E Deus soprou em Adão, fez o seu corpo do pó da terra, e é por isso, depois que partimos, quando alguém morre, amém? Na sepultura, o seu corpo volta ao pó.
Mas isto é somente o corpo, porque o verdadeiro ser tem que estar alocado em algum lugar, mesmo depois da morte, porque você não morre, apenas céu ou inferno. E a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para os homens, mas para Satanás e seus demônios, mas aqueles que o seguirem terminarão no lago de fogo. E a Bíblia diz muito claramente que Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, o Cristo Jesus que veio para ser o modelo de todos os homens de como viver. Amém? Jesus é o segundo Adão, e ele veio para ser um espírito doador de vida, mas ele veio em carne. Amém? E nós vemos através do padrão de Jesus, Deus quer que o nosso espírito, o verdadeiro ser, governe a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções e então os nossos corpos. E a primeira coisa que Deus me falou foi: diga às pessoas pararem de ter uma mentalidade carnal. Elas estão se tornando comida para o diabo. Deus falou para mim que muitas vezes nós não percebemos o quanto estamos nos tornando vulneráveis por termos uma mentalidade carnal. Fiquem no Espírito de Deus. Coloque a sua confiança no Cristo. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Amém? E terá caminhos de paz, veredas de delícias e paz. Amém? A Bíblia diz: feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Amém? Aqui diz muito claramente que o homem que encontra sabedoria e adquire conhecimento, que o resultado da sabedoria vale mais do que a prata, e o seu ganho maior do que o ouro fino. Ela é mais preciosa que os rubis. A sabedoria é mais preciosa que os rubis. Qualquer coisa que você possa desejar não pode se comparar a ela. A abundância de dias está em sua mão direita. Olhe isso, a abundância de dias está na mão direita da sabedoria. A sabedoria aqui está personificada como mulher. Você a abraça. Em outro capítulo de Provérbios diz: você a abraça, e as suas duas mãos vão abraçar você. Amém? E a abundância de dias está na sua mão direita. Perceba que Deus prioriza a abundância de dias. Abundância de dias. Saúde. Quantos concordam que saúde é uma prioridade? Amém? Qual é o ganho de ter riquezas? Qual é o benefício de ter fortunas, fama, se seu corpo está debilitado em doenças? Então Deus prioriza isso, saúde, que obviamente está incluso em abundância de dias, que está em sua mão direita, e na sua mão esquerda está riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e em todos os seus caminhos há paz. Então percebemos que a sabedoria nos traz essas 5 coisas. Essas são 5 bênçãos que vêm da sabedoria. Número 1, abundância de dias. Número 2, riquezas. Número 3, honra. Quantos concordam que essas são as coisas mais procuradas, mais do que qualquer outra coisa? Você quer saúde, uma vida longa, você quer riquezas, e não vamos fingir que não. E a Bíblia não é contra pessoas terem riquezas, não. Ela é contra as pessoas serem possuídas pelas suas riquezas, amém? Elas vivem por isso, a mente delas é carnal, sempre pensando como ganhar dinheiro, como ganhar mais dinheiro, ao invés de focar somente no Senhor e deixar as bênçãos correrem atrás delas. Amém! Este é o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus para os seus filhos. Deus não é contra você ter dinheiro, Deus é contra o dinheiro ter você. Amém? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não o dinheiro em si, amém? E o melhor jeito de quebrar esse amor ao dinheiro é sendo generoso, dizimar e honrar ao Senhor com a primícia do fruto do nosso trabalho, e aí as nossas ofertas para abençoarem os pobres, ajudando as pessoas em necessidade. E é assim que Deus nos ensina como quebrar o amor ao dinheiro, amém? E isso vai expulsar o controle da ganância sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus quer que você tenha riquezas? Sim. Honra, estima. Todos nós queremos isso, amém? E quem vai nos dar isso? A sabedoria. A sabedoria nos traz saúde, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos de delícias. Número 4. Ou seja, uma vida agradável e prazerosa. As pessoas têm essa ideia que a vida cristã é uma vida de sofrimentos. Não, a minha Bíblia diz que o caminho dos transgressores é duro. Jesus disse assim: tome meu jugo sobre você. Ele disse: vem até mim e me dê o seu fardo, e tome o meu jugo sobre você. Amém? Meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então me dê o seu fardo que é pesado, e eu vou te dar o meu fardo que é leve. Amém? Me dê o seu jugo de escravidão, e pegue o meu jugo sobre você, porque meu jugo é suave. Amém? Suave e leve. Fardo. Jugo suave e fardo leve. Essa é a vida do cristão.
Você tem que viver essa vida. Não quer dizer que você não vai ter lutas, que não terá problemas, mas vai haver uma luz, vai haver uma alegria, uma paz fluindo através da sua vida. Aleluia. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Glória a Deus. E a quinta bênção da sabedoria é, em todos os seus caminhos, a paz. Paz, shalom, bem-estar, paz na sua mente, paz nos seus relacionamentos, amém? Glória a Deus, e a maior paz de todas, a paz com Deus. Sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós já temos, não estamos tentando conquistá-la, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como obter essa sabedoria? Amém. Eu quero te encorajar a, nesse ano da visão Razon, para clamar pelo Espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1 nos diz para orarmos para o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai de glória, para que Ele nos dê o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. O Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, o maior conhecimento de todos. Mas como o Espírito de sabedoria trabalha? Para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Uma outra tradução diz, os olhos do seu coração sejam iluminados. Os olhos do nosso coração. Perceba que o nosso coração tem olhos. Nós enxergamos por dentro. Essa é a visão Razon, que é a visão que ele deu para esta igreja neste ano. Para caminharmos na palavra revelada, para caminharmos dentro desta visão. Lembram-se de Adão e Eva? Deus os fez completos, exceto por uma coisa. Deus deu a eles a opção de abrir os olhos espirituais, os olhos do coração, tanto pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou pela árvore da vida. Lembre-se daquelas duas pessoas andando no caminho para Emaús, exatamente no dia da ressurreição. Amém? Naquela manhã, Jesus havia ressuscitado dos mortos, e todas aquelas coisas extraordinárias que Deus havia falado que Ele ia fazer, aqui acontece algo que parece muito comum. Amém? Ele caminhando com aqueles dois para a pequena cidade, a pequena vila de Emaús. Amém? E a Bíblia diz que seus olhos foram fechados para que eles não o reconhecessem, porque era mais importante que eles o reconhecessem através de suas palavras. E através da palavra, a mesma oportunidade foi dada a todos nós. E a Bíblia diz no finalzinho que seus olhos foram abertos durante a ceia do Senhor. Então aqui nós temos esses dois, e eu me lembro que alguns anos atrás, estudando sobre essa passagem, Deus me fez ver que isso é um paralelo com o Jardim do Éden. Haviam dois no Jardim do Éden, Adão e Eva, e aqui dois, que eu acredito serem o Senhor e a Senhora Cleopas. Amém? E este é um cenário bem caseiro. E aí o Senhor veio, e no Jardim do Éden o Senhor vinha na brisa do final da tarde. Amém? Na virada do dia. E aqui o Senhor vem caminhando com aqueles dois no caminho para Emaús. E aí, lembrem-se que no Jardim do Éden, os olhos foram abertos comendo da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus falou para que não comessem. E aí eles perceberam que estavam nus. Os seus olhos foram abertos para que eles vissem a sua nudez, para ver o que faltava neles, para verem a sua condição inapropriada. Mas aqui, o Senhor partiu o pão, e aí eles perceberam. O Senhor deu a eles a ceia, a comunhão, e aí eles perceberam que era Ele. Então os seus olhos foram abertos para que pudessem reconhecê-lo, não para reconhecerem a sua nudez, para reconhecerem Jesus. Aqui o resultado de comerem o fruto foi morte. Claro que antes de morrerem vem o processo de envelhecer, ter doenças, e aí então morrer. Até mesmo a pobreza veio por causa daquilo que eles comeram. Mas aqui, aquilo que eles comeram, fez com que seus olhos fossem abertos para enxergá-lo, enxergar Jesus. Meu amigo, quando eu vi isso, eu percebi que a ceia do Senhor é, na verdade, a árvore da vida para nós. Aleluia! É o antídoto da árvore do bem e do mal. Amém? Enquanto essa árvore trouxe morte, essa árvore trouxe vida. Aleluia! Através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia! E isso é muito importante, porque a Bíblia diz que a revelação de suas palavras esclarece. Aqui diz em Salmo 119, verso 130... que a revelação de suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Perceba que a Bíblia diz, a revelação de suas palavras esclarece. Essa palavra, esclarecer, trazer à luz. Então aqui a palavra trazer à luz, em grego, na Septuaginta, quer dizer fotizo.
A mesma palavra que a gente acabou de ver em Efésios 1, no verso 18. Os olhos do seu coração, do seu entendimento, sendo fotizo, iluminados. É a mesma palavra. A revelação das suas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Isso nos ensina que este espírito de sabedoria e revelação opera com a palavra de Deus. Não é a parte da palavra de Deus, e sim através da palavra de Deus. Amém? Então, voltando para o verso no Salmo 119, aqui diz, a revelação de suas palavras. A palavra revelação em grego significa petá. Petá, na verdade, significa abra a porta. Eles dizem algo como petá a porta, ou seja, abra a porta. É por isso que outras versões dizem que a entrada das suas palavras dá luz. Outra versão ainda diz o desembrulhar da tua palavra, que talvez seria o mais apropriado. De acordo com a palavra petá, o abrir, o revelar das suas palavras, dá luz e entendimento ao simples. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você abre a palavra de Deus. Eu estou abrindo a palavra de Deus agora para vocês. E aí vocês não terão uma mentalidade carnal, mas terão a mente do Espírito. Toda vez que a sua mente está alinhada com a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, você está, na verdade, alinhando a sua mente com o Espírito. E ter a mente do Espírito é vida e paz. Shalom, bem-estar, saúde, plenitude. Está tudo nessa mesma palavra, shalom. Amém. Amém. Glória a Deus. Em outras palavras, quando você medita na palavra de Deus, numa passagem, no verso das Escrituras, e você medita nele, cedo ou tarde, você vai ver como aplicá-lo. Amém. Então, farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Que se você meditar na palavra de Deus, você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E algo plantado não foi algo que cresceu sozinho. E a palavra plantado significa que alguém te colocou ali. Quer dizer que tem alguém que te ama, que está cuidando, que está observando você. Onde? Junto a ribeiros de águas. Você terá seu fruto na estação correta e a sua folha não cairá. E num outro lugar na Bíblia, a Bíblia interpreta a Bíblia e diz: as folhas são para a cura das nações. Então as suas folhas, a sua saúde, a sua cura, elas jamais cairão. Amém. Você será para sempre verde, para sempre jovem. Aleluia. Então fará prosperar o teu caminho e você terá bom êxito. Tudo o quanto fizer, prospera. E como nós acabamos de ler, você fará o seu caminho prosperar e terá bom êxito. Aleluia. A palavra bom êxito é a palavra sakal. A palavra sakal, guarde a palavra sakal com você. Ok, a razão pela qual eu quis ir para Timóteo é porque diz, medite nessas coisas. E sabemos que aqui a palavra correta é medite nessas coisas, porque algumas outras versões usam outra palavra, como empenhe-se nessas coisas, seja diligente com essas coisas. Mas a versão King James está exata. Amém? Ela diz melatao, que significa medite, porque nós vemos a mesma palavra na versão Septuaginta em Josué 1:8. Onde diz, Hagá, dia e noite. Medite nela, dia e noite. Palavra meletao. Amém? Medite nela. E perceba que, novamente, tem sempre uma profecia, sempre algo próspero, algo que tem bons resultados, algo que tem êxito. Aqui diz para que o seu progresso seja visto por todos. Isso significa que é algo visual, algo palpável, ou seja, algo que todos podem ver. Amém? E eles viram que Deus era com José. Amém? Faraó viu. Aliás, Faraó viu depois. Quem viu primeiro foi Potifar, que o Senhor era com José. E em tudo que ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Perceba, mas quem é Potifar? Ele não é um crente. Amém? O mundo, o seu chefe. Amém? Os seus colegas, as pessoas do mundo vão ver que Deus é com você. Talvez eles não consigam definir exatamente. E eles vão ver que Deus é com você e tudo aquilo que você fizer, Deus fará prosperar. Amém? Está sempre conectado com a meditação na palavra. Sempre atrelado com a meditação na palavra. Amém? E aqui continua a dizer, no verso 16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Então agora Paulo, pelo Espírito de Deus, está falando com Timóteo. Medite na palavra de Deus e dedique-se inteiramente a ela, e o seu avanço, o seu progresso, o seu sucesso ficará evidente a todos. Atente-se bem para a sua própria vida e para o ensino, a doutrina. Olha o que Paulo está dizendo. Preste atenção na sua vida e preste atenção no ensino. Persevere neles, persevere nos ensinamentos da palavra de Deus. Porque agindo assim, você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem.
Ou seja, se você permanecer nos ensinamentos do Senhor, você vai salvar a você mesmo e você vai salvar os outros que estão te ouvindo. O que a gente ainda precisa hoje? Precisamos ser salvos. Salvos de vícios, salvos de hábitos pecaminosos. Sim, isso também é salvação. A palavra salvação aparece diversas vezes nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus falou com a mulher, foi curada tocando a orla de sua veste, sua fé sozou você. Então também está incluído na palavra curar. Amém. Permaneça nos ensinamentos, amém? Dê ouvidos à palavra de Deus. Continue se alimentando da palavra de Deus. Amém? Continue internalizando a palavra. Porque a revelação da palavra, a abertura da palavra, a explicação da palavra de Deus te trará luz. Amém? Te iluminará. Fotizo. Glória a Deus. Enquanto você ora para que o espírito de sabedoria e revelação se manifeste. Amém? E assim, dessa forma, as tempestades não te pegarão. Amém? Num lugar onde você não consegue ver. Sabe, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje em dia, que eu ouço pelo Espírito e que eu também ouço fisicamente, das pessoas ao redor é: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. Sabe, neste momento difícil de doença, eu não sei o que fazer. A situação financeira difícil, eu não sei o que fazer. Problemas no casamento, eu não sei o que fazer. Sabe, amigo, a resposta está na sabedoria de Deus. Amém? Cristo já te deu sabedoria. E o jeito que ela se manifesta é através da oração. Peça a Deus pelo espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Nós precisamos ver, observar, meditar na palavra de Deus. E a outra forma, que o Senhor acabou de nos mostrar agora, é meditar em sua palavra. Pegue um verso das Escrituras, algo que você quer tomar posse para sua vida. Pode ser saúde, cura, uma quebra de vícios. Amém? Você está crendo em Deus para restaurar o seu casamento, lá o que for, pegue algum verso da Bíblia. Pode ser, inclusive, aquele que nós lemos agora, Salmos 1, verso 3. Ele será como árvore plantado junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Consegue visualizar? Você consegue visualizar? Essa pequena porção da palavra de Deus pode te dar a visão razão. Consegue se visualizar como uma árvore plantada, sempre verde, sempre saudável, sempre forte, sempre jovem. Amém. Tudo que você faz prospera. Amém. Você consegue ver você mesmo nessa situação? Se consegue, se você tem olhos para ver. Essa é a visão razão, meu amigo. Essa é puramente uma visão razão, porque veio diretamente da palavra de Deus. Aí a palavra de Deus está cheia de visões razão. Sabe, para mim, eu vejo a Bíblia como um depósito. E é um depósito que Deus quer que você abra, que você quebre as barreiras. Porque a explicação, a revelação de suas palavras traz luz, traz sabedoria, traz abundância de dias, aleluia. Quando vem a sabedoria, ela te dá riquezas, honra, prazer e paz, aleluia. Amém. Observe que o Senhor teve que nos obrigar a entrar. Nos obrigar a entrar para desfrutar do que Ele preparou. Sabe, o nosso coração é tão duro que Deus tem que nos obrigar a entrar. E se as pessoas do mundo conseguissem ver, se ao menos estivessem os olhos para enxergar, ou seja, a visão razão sobre tudo que Deus tem para nós, amém? Eles iriam abandonar esse estilo de vida que eles têm, abandonariam essa vida inferior por uma vida elevada em Cristo, amém? Glória a Deus! Nós enxergaríamos, porque eu estou trocando, ou porque eu estou abrindo mão do ouro que eu tenho com Cristo por essas pedras. Agora eu consigo ver claramente, amém? É porque o diabo cegou a mente das pessoas, ele colocou um véu para que elas não vejam. Se o evangelho não fosse atraente, se o evangelho não fosse glorioso, por que o diabo teria que cegar as pessoas? Então o fato é que ele é glorioso. E é por isso que o diabo tem que cobrir. Ele tem que cobrir os olhos para que a luz não brilhe. Amém? Certo? Amém? Aquilo que é feito para Cristo, isso permanece. Amém? Mas o que é feito para si mesmo será visto como, de fato é, algo vão. Vaidade das vaidades. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Construa sua casa em Cristo. Amém? Amém? Leve seus filhos ao conhecimento resgatador do Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto eles estiverem em sua casa. Amém? Você tem autoridade. Amém? Você tem o poder de persuasão que Deus lhe deu.
Então use para trazê-los para o reino de Deus. Amém? Garanta que eles entreguem a vida para Jesus em idade jovem. E então o Senhor disse na parábola: saia, na última parte, vá até as cercas. E isso refere-se ao nosso tempo em que estamos agora. Eu acredito nisso. E obrigue-os a entrar. Acredito que essa pandemia está atraindo pessoas a entrar no reino que de outra forma elas não entrariam. Sabe, se Deus esperasse por nós pastores que pregássemos o evangelho, sabe? Eu acho que Ele esperaria por um bom tempo. Porque, obviamente, você sabe, muitos de nós estávamos acostumados com a nossa igreja ao vivo e nada de online. Mas agora Deus está nos forçando a entrar online. E agora, mais do que nunca, mais pessoas estão se conectando para ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E mais pessoas estão sendo salvas como nunca antes. Eu acredito que é o cumprimento do sair e forçar as pessoas a se achegarem, como naquela parábola que o Senhor disse há muitos e muitos anos atrás. Amém? Aleluia! Ele viu o último território. Amém? Que o último campo estaria cheio de cercas. Amém? Amém? Olha onde nós estamos agora. Quem diria que todos os países levantariam as suas fronteiras, uns contra os outros? Amém? Não é permitido que as pessoas entrem, nem que saiam, certo? Mas Deus vai destruir tudo isso. Amém? Nessa montanha. Todos nós estamos ansiosos por isso, amém? Todos queremos sair e viajar por este mundo que Deus nos entregou o máximo possível, amém? E mais do que qualquer outra coisa, nós queremos estar juntos fisicamente para adorar ao Senhor, amém? Deixa eu orar isso por você, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por todos que sentem que estão avançando em idade, Senhor, e que seus melhores dias ficaram para trás. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, como diz a sua palavra, restaure-os para os dias de vigor da sua juventude. Amém. Restaura-o, Senhor. Leve-os de volta aos dias de vigor juvenil. Renove sua juventude, a sua força, como a águia, em nome de Jesus. Nós não nos esqueceremos de todos os seus benefícios. Não nos esqueceremos de todos os seus benefícios. Eles são todos nossos. Diga isso. Eles são todos meus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Se você nunca fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, amigo, o Espírito Santo está te atraindo, amém? Para entrar para a salvação, amém? Para entrar ao perdão, para entrar para a plenitude, para entrar na paz, amém? Isso é incrível, Ele nos força a sermos abençoados, aleluia! Portanto, se esse é você, onde quer que você esteja, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu acredito que Cristo morreu por meus pecados. Eu acredito que o Senhor o ressuscitou dos mortos. E eu acredito que todos os meus pecados, passado, presente e futuro, foram todos eliminados, totalmente perdoados. Eu te agradeço, Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor para todo sempre. Obrigado, Pai, com este amor eterno. Nada que eu faça pode mudar o seu amor por mim. Obrigado, Pai. E esse amor perfeito lança fora todo o medo da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora você é um filho de Deus. Louve o Senhor. Bem-vindo à família de Deus. Escreva para nós para a gente saber que você fez essa oração. Amém? E para que possamos encaminhar a você alguns materiais que o ajudarão em sua caminhada cristã. Louve o Senhor. Obrigado, Jesus. Fica de pé, igreja. Aleluia. É tão bom. Eu fico sempre ansioso pela parte da bênção, porque eu sei que não são apenas palavras soltas ao vento. Amém? Deus ordenou isso. Ele disse: diga essas palavras e eu os abençoarei. Louve o nome de Jesus. Levante as mãos se puder. Nessa semana que se aproxima, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor abençoe você e a sua família com as bênçãos de Deuteronômio 28, com a bênção do pai Abraão. E o Senhor proteja você e os seus entes queridos do vírus do Covid-19, de todas as infecções, de todas as doenças, de todos os perigos e de todo o poder do maligno, pelo sangue de seu Filho. Que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre você e ser favorável a você. O Senhor te coroou com a sua compaixão e bondade amorosa. Um círculo de favor está ao seu redor. Você está coroado com o seu maior favor e você está indo para algum lugar para detonar essa semana. Aleluia! Que o Senhor levante o seu semblante a todos sob o som da minha voz e conceda a você e aos seus a maravilhosa paz. Shalom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Eu vejo vocês novamente.